Olá pessoal, alegria em estar com vocês mais uma vez no nosso projeto Compartilhar aqui da comunidade São Mateus de Cachoeirinha. Seja bem-vindo para esse momento, que Deus abençoe a nossa reflexão em torno das palavras que nós temos aí nas histórias bíblicas que estamos seguindo nesse momento agora, né? Estamos aí olhando as histórias do Novo Testamento e hoje encontramos com um personagem icônico, né, do Novo Testamento, que é o Zaqueu, o coletor de impostos lá, e o encontro de Jesus com ele, né? Como é que foi esse encontro, as razões, os motivos e as transformações. Então seja bem-vindo, que Deus abençoe para nós esse momento. Muito bem, como nós estamos vendo, né, tem várias histórias que Jesus vai criando. Última vez nós falamos sobre o filho pródigo, né, uma criação de Jesus ali, uma parábola. Mas Jesus também entra na vida direta das pessoas, né? No que está acontecendo no dia a dia ali. E essa história de Zaqueu é uma história desse dia a dia, né? Coisas que estavam sendo vistas por todos ali. Então, Jesus também entra na vida das pessoas, no aqui e agora das pessoas, para inspirar as pessoas. E as histórias vão ficando registradas para que nós tenhamos referências também da espiritualidade e as implicações, né, da espiritualidade. Interessante notar, né, esse ministério de Jesus, que ele não se dá dentro de uma igreja, dentro de um templo, de um púlpito, de uma pregação, de um senta aqui que vamos estudar agora, fazer um estudo bíblico, ou então vamos marcar um encontro, um congresso, alguma conferência, tantos expedientes, né, que as igrejas usam hoje em dia para anunciar o Evangelho. Jesus vai nas ruas, ele vai andando, e ele vai se misturando com a vida das pessoas e vai levando esse evangelho lá na realidade das pessoas, né? Interessante isso, de a gente, quem sabe, poder pensar um pouco também. Então, às vezes, eu acho que a gente formaliza muito a questão, né, da palavra de Deus, do evangelho, e limita um pouco assim os campos de atuação, né? A gente fica muito envolvido com estruturas e organizações, né, dentro do mundo que nós vivemos aí. E por vezes, me parece às vezes que essas estruturas trancam um pouco o livre curso do Evangelho. A pregação de Jesus, ele é livre, né? Ela vai lá onde está a pessoa e vai lá no encontro com a pessoa, faz o que precisa fazer, o que acontece, né? As transformações vão acontecendo assim, naturalmente, né? Não existe muita formalidade. O ministério de Jesus é cheio de informalidades. Isso eu creio que seja uma boa pauta para a gente refletir também enquanto organização, enquanto igreja, né, que somos aí, que eu acho que até certo ponto a gente aprisiona um pouco o Evangelho comparando com o ministério de Jesus, que era um pouco mais livre nesse sentido. O contexto era outro, as exigências eram outras, eu entendo, né, e a configuração, né, daquele tempo era diferente do nosso tempo, mas acredito que a gente possa olhar para isso, porque acho que nós criamos coisas um pouco demais para colocar em volta do Evangelho e acabamos segurando muito o Evangelho, formalizando muito ele. Então fica aí para a gente pensar. Eu acho que o ministério de Jesus, ele é marcado por esses acolhimentos, né, dos diferentes. Zaqueu era um desses diferentes, né? O filho pródigo, que nós vimos também na história passada, ele era um indiferente, ele se tornou um indiferente, né? Mas ele foi acolhido pelo pai quando ele voltou. Aqui nós vemos Jesus encontrando com o Zaqueu, né? O Zaqueu, então, era aquele homem, diz aqui, maioral dos publicanos, né? Uma espécie de corretor, né, público, um coletor, digamos, um coletor federal. Ele cobrava os impostos das pessoas para os romanos, entregava, né, os seus resultados para os romanos, que dominavam historicamente aquela região naquele tempo. E ele dava uma pequena reforçada na cobrança, né? Cobrava um pouquinho a mais, um pedágio ali, e ficava com as suas margens assim bem elevadas. Então Zaqueu era um cara comprometido, né? Tinha uma vida social bem elevada, um padrão social bem interessante, né? Mas uma consciência que atormentava talvez ele, né? Porque ele na verdade estava roubando das pessoas, né? E essa consciência também talvez pesada
e diante da lei divina poderia também atormentar o sono dele. A gente não sabe tudo o que passa na vida, né? Mas se ele estava procurando Jesus e estava tentando, né, de uma forma assim, talvez meio discreta, encontrar ou ver ou chegar perto de Jesus, quem sabe não tinha lá dentro da sua consciência algum apelo nesse sentido: eu preciso encontrar esse homem, né? Eu preciso conversar com ele. Não diz os motivos dele ter subido numa árvore, né? Não era comum, né, uma pessoa fazer um esforço tão grande, porque ele era pequeno, né? Então ele não enxergava no meio da multidão a Jesus. Ele teve que subir na árvore para ver por onde Jesus estava passando. Mas dá para perceber que existe um esforço, né, bem grande da parte do Zaqueu por esse encontro. Parece que tinha alguma ansiedade nesse sentido aí, para ver esse encontro acontecendo. E Jesus percebe, né, esse homem com essa procura, talvez com essa angústia até, né, essa aflição interna, sei lá como Jesus leu o Zaqueu, mas eu acredito que Jesus deve ter lido o Zaqueu de uma forma assim, mais ou menos assim: esse homem está angustiado, porque Jesus, ele presta atenção no Zaqueu, ele enxerga o Zaqueu, e ele vai conversar com o Zaqueu. E não apenas de atender o Zaqueu ali naquele momento do público, no meio de todo mundo, mas ofereceu um atendimento privado, né? Eu vou na tua casa hoje, vamos lá. Precisamos conversar, vamos lá, vou te atender, mas dentro da tua casa. Olha que interessante, né? Jesus, a gente sabe que Jesus não tinha um escritório, um gabinete, um lugar onde ele atendesse as pessoas. A gente sabe disso, talvez esse era o motivo de vou na tua casa. Mas é interessante essa ideia de ir na casa da pessoa, né? Jesus tem essa preocupação. Ele foi na casa de Maria e Marta também, né, tratar lá com elas de alguns assuntos importantes. E ele foi na casa do Zaqueu, ele entrou na vida do Zaqueu. Essa é uma intimidade, né, que está sendo proposta aí. Deixa eu entrar na tua vida, deixa eu fazer parte do teu mundo, para eu te entender, né? Deixa eu te visitar, para eu compreender o que se passa contigo. Então, um contato mais íntimo de Jesus que está sendo proposto aqui nesse encontro com Zaqueu. Então, a igreja, ela precisa olhar para isso também, né? Essa necessidade dessa intimidade que o próprio Jesus propõe, de ir na casa. Nós temos esse hábito dentro da nossa igreja luterana de fazermos as visitas pastorais, né, na casa das pessoas. Irmos lá, sentarmos um tempinho e conversarmos sobre coisas que podem ser altamente significativas e que na porta de uma igreja não dá para fazer, né? No corre-corre ali, quando está todo mundo junto, não dá para atender. Então essa privacidade, esse atendimento privado, ele é importante e inspirador, né? Então Jesus entra na casa dele, né? Faz parte dessa casa dele, né? É importante ele dizer, ele disse: ó, Zaqueu, eu quero estar contigo, porque você está com algum tipo de dificuldade e eu quero entender essa tua dificuldade, eu quero entrar na tua história. Zaqueu, como cobrador de impostos, ele não era um homem muito bem quisto lá no meio que ele vivia. Até ele, talvez uma certa discriminação. Tanto que ninguém dava oportunidade para ele enxergar Jesus, ele teve que tomar providência de subir numa árvore, porque talvez não tinha chance de alguém, tá aqui um homenzinho pequeno, vamos dar uma oportunidade para ele, né? Talvez assim era um pouco meio assim até desconsiderado, né? Pela função que ele exercia. As pessoas não gostavam muito desses cobradores de impostos, especialmente porque eles eram muito desonestos na época, né? Bom, então Jesus entra na casa dele, né? E todos os que viram isso ficaram muito assim, revoltados lá, né? Tá entrando na casa de um pecador, Jesus, né? Tá indo lá conversar com esse cobrador de impostos aí, esse Zaqueu, detestado, odiado, quem sabe, pelas pessoas. E Jesus vai na casa dele, vai se misturar com essa gente, né? Aqui nós temos um chamado especial para a característica do Evangelho de Jesus Cristo, no que diz respeito à inclusão. O Evangelho de Jesus Cristo não exclui ninguém, ele não deixa ninguém para trás. Por quais sejam os motivos que você possa imaginar de que alguém não mereça, de que alguém já fez que chega de besteira e agora que vai pagar com os seus pecados, que não vai ter mais chance, o Evangelho de Jesus não enxerga nunca isso.
Sempre vai ter uma oportunidade. E Jesus leva isso muito a sério em todo o seu ministério. Essa ideia da inclusão. E o último ato de Jesus lá na cruz, pendurado na cruz, foi um ato de inclusão. Quando Jesus olhou para aquele malfeitor na cruz e disse: hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus incluiu ele na última hora, ali pregado já na cruz, né? Minutos antes da morte. Então todo o ministério de Jesus é marcado pela inclusão. E Zaqueu faz parte desse grupo de pessoas que precisam ser incluídas. E nós hoje, olhando para o mundo que vivemos, nós vamos enxergar muitas pessoas que precisam desse olhar de acolhimento, de cuidado, de atenção, de dedicação da nossa parte também como igreja. A igreja de Cristo precisa ser assim, e de inclusão, jamais de exclusão. Então, lá vai Zaqueu para casa e resolve aceitar a proposta de Jesus de acolher Jesus na casa dele. Bom, houve uma conversa lá entre os dois que a Bíblia não relata o que foi a conversa, qual foi o teor da conversa. Mas houve transformação a partir da conversa, né? Zaqueu, ele está escrito que ele se arrepende, né, de tudo que ele tinha feito, né, e ele se propõe a resgatar os seus erros, né? Eu vou devolver para as pessoas o dinheiro que eu roubei e vou restituir a cada um até 4 vezes mais do que eu roubei deles. Não vou devolver só o que eu tirei deles, mas vou devolver com juro e correção monetária. Então Jesus fala: opa, hoje houve transformação, houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, né? Porque o filho do homem, que é Jesus, né, veio buscar e salvar o perdido. A missão de Cristo é essa, é buscar aquele que está perdido. Zaqueu estava perdido, Zaqueu foi encontrado, Jesus encontrou. Zaqueu demonstra essa reação dele, demonstra a sua fé em Jesus, pelo arrependimento e pela decisão de corrigir a vida, né? Vou devolver o dinheiro. Então essa ação é uma ação típica do arrependimento, né? Que a gente faz, a gente passa pelo caminho, né, da confissão, do arrependimento e da proposta de corrigir a vida. Isso é o conjunto do arrependimento, né? São ações bem definidas. E Zaqueu está dentro dessa ação agora de se retratar e de restituir, né, de reparar o erro. Então é um exemplo bonito que a gente tem aqui desse encontro de Jesus com Zaqueu. Um encontro de transformação, missão da igreja. Ir ao encontro daquele que está perdido para que ele tenha oportunidade de ser achado. E ali então, achado e resgatado pelo Evangelho, começar uma nova vida. Desculpa. Nós vemos então aí uma grande oportunidade de nós refletirmos como igreja, como pessoas, né? Qual é a nossa reação diante dessas ações de Jesus Cristo de inclusão? O quanto que isso nos toca no sentido de que nós possamos também ser assim. Qual a nossa crença no poder de uma conversa com Jesus? Porque a conversa com Jesus transformou a vida daquele homem. As nossas conversas com Jesus podem transformar a nossa vida também. Porque nós também somos pecadores como Zaqueu. Em maior ou menor escala, todos nós somos pecadores. E nós precisamos receber Jesus em nossa intimidade, precisamos receber Jesus em nossa casa, seja a nossa casa espiritual ou a nossa casa física. Nós precisamos ter espaço e intimidade com Jesus para conversas com Jesus. Conversas que podem transformar o nosso viver. São as nossas orações, né? Quanto que é importante a gente chamar Jesus para dentro do quarto da gente, para dentro da casa da gente, além daqueles momentos que a gente tem lá na igreja, né, que são coletivos, de nós termos essa privacidade com Jesus também, porque isso faz parte, né, de uma estratégia de Jesus na história bíblica e pode fazer parte também da estratégia dele conosco, de querer essa intimidade conosco e através dessa intimidade de conversa com ele, de conhecimento das histórias que ele nos deixou, nós também passarmos por transformações significativas na nossa vida. Então, que Deus dê para você, para mim e para todos nós, oportunidades de encontros significativos com Jesus, encontros privados com Jesus. Então, que Deus nos abençoe nesse sentido.
Gente, ficamos por aqui hoje. Que Deus esteja contigo, comigo, com todos nós. Nos dê uma abençoada semana. Próxima semana a gente retorna. Estaremos juntos de novo aí, tá bom? Um forte abraço e tudo de bom para ti. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.